Nós vamos então abrir nossa Bíblia, livro de Atos. Nós vamos continuar dando uma passeadinha pelo livro de Atos, voltando a quase 2000 anos atrás. Nós falamos, e se puder apagar somente essas duas aqui de trás, essa aqui de trás está com essas duas aqui, tá bom, isso. Nós falávamos na semana passada a respeito do livro de Atos. E falando a respeito do livro de Atos, nós dissemos que a missão da igreja, ela continua. Que Atos, capítulo de número 29, somos nós que estamos escrevendo. Os irmãos lembram? Eu falei que o Espírito Santo de Deus capacitou os primeiros discípulos, os primeiros apóstolos, e eles, nos dias dos primeiros séculos, do primeiro século, eles evangelizaram e alcançaram todo o mundo conhecido. Eles foram a todas as partes de terras então conhecidas, e ali eles pregaram o Evangelho. Hoje a missão continua. Atos 29, somos nós que estamos escrevendo essa história. E como que nós estamos escrevendo essa história? Através das nossas vidas. Pastor, Atos capítulo 29? Não, ainda vai ser capítulo 6 hoje. Como nós hoje podemos realizar a obra que foi destinada a nós fazer? Eu disse que nós, capacitados pelo Espírito Santo de Deus, podemos realizar a obra do Senhor, e somente ungidos, capacitados por Ele. Eu citei alguns exemplos na história, homens como Gideão, Samuel, Isaías, Jeremias, outros profetas. Eles se consideravam inaptos, incapacitados, sem força, diante da grande tarefa que o Senhor colocara nas mãos deles. E nós, como nós nos sentimos? Você se sente apto, capacitado para realizar a obra do Senhor? Eu creio que muitas vezes você vai responder, não. Me falta tanta coisa. Eu queria ser mais desprendido. Eu queria ser mais desinibido. Eu queria falar com mais desenvoltura. Não se preocupe, é o Espírito Santo que capacita. Prova disso está aqui. Eu, sem o Espírito Santo, não poderia estar falando aqui hoje, diante de vocês, porque eu era muito tímido. Eu mal conseguia conversar com uma pessoa, olhando nos olhos dela. Imagina então diante de um grupo, não sairia nada. Mas se sai alguma coisa é porque o Espírito Santo concede, o Espírito Santo dá, o Espírito Santo atua, o Espírito Santo age no nosso interior. E lembram-se que o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele disse assim, olha, vocês serão levados aos tribunais, vocês serão levados diante dos magistrados, vocês serão levados diante da presença dos grandes desse mundo. Mas não se preocupem naquele momento sobre o que vocês vão falar, porque é o Espírito Santo que vai na vida de vocês fazer vocês lembrar de tudo quanto vocês ouviram, e ao mesmo tempo Ele vai dar ousadia, intrepidez para vocês falarem. Na verdade, o livro chamado Atos dos Apóstolos deveria ser chamado Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos, porque na verdade do capítulo 1 ao capítulo de número 28, nós vemos Deus, Ele agindo através do seu Espírito Santo na vida dos apóstolos, e os apóstolos realizando a obra. Então quando eu falei Atos 29, que não está na Bíblia, é nós que estamos fazendo, escrevendo essa história. O Atos, o livro de Atos teve no capítulo 28, mas no capítulo 29, que não tem na Bíblia, nós estamos escrevendo hoje essa história. E como nós podemos escrever essa história? Através das nossas vidas, através das nossas atitudes, através dos nossos atos. Lembra que eu falei, se eu não me engano, na quinta-feira passada, se eu e você cumpríssemos, assumíssemos o nosso papel de cristãos nesse mundo, renunciando às coisas do mal, dizendo não às coisas da carne, sim às coisas do Espírito, não precisaríamos nem levar um folheto para evangelizar, não precisaríamos nem mesmo, olha,
abrir a Bíblia para falar alguma coisa. Através das nossas vidas, as pessoas iriam ver Cristo em nós. As pessoas iriam olhar para nós e dizer: é isso que é ser cristão? Eu quero ser um cristão. Mas hoje o que nós mais vemos no mundo são as pessoas dizendo: cristão, crente, para ser crente igual uma coisa que tem lá em casa? Não. Para ser crente igual uma pessoa que eu conheço? Não. Para ser crente igual fulano? Vocês não já ouviram isso? Já, né? Por quê? O mundo está vendo maus testemunhos, cristãos maus pagadores, cristãos infiéis nos seus compromissos, cristãos que falam a mesma língua do mundo, não têm um linguajar diferente, não têm um trajar, um vestir diferente, não têm uma forma de agir, uma conduta diferente, quando o cristão deveria ser diferente em tudo, usando os mesmos trajes, levando a mesma vida, trabalhando e estudando, mas com uma diferença: decência em tudo, modo de falar diferente, modo de agir, modo de lidar com as pessoas. Mas como é que nós conseguimos encarnar Jesus na nossa vida, ter a forma de Cristo na nossa vida? Gálatas 5, 22 em diante diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fé, temperança. Então, esses 9 dons do fruto do Espírito mostram o retrato de Jesus em nós. Olha, eu tenho certeza, Jesus, ele não foi aquela pessoa ermitão, não foi aquela pessoa que era um recluso. Ele andou no meio de pecadores, andou no meio de prostitutas, andou no meio de beberrões de vinho, andou no meio de publicanos, andou no meio de pecadores. Só que ele nunca pecou como eles. Ele sempre mostrou uma forma de agir diferente. Ele não veio para condenar essas pessoas, mas ele veio mostrar a elas o caminho até Deus. Ele veio mostrar a elas que o caminho para Deus estava aberto e que o reino dos céus era para todos eles. Bastavam eles querer, tomar uma atitude de querer. E o próprio Jesus, ele andou no meio de pecadores como nós, nunca se corrompeu, nunca se ouviu uma mentira nos seus lábios, nunca se viu tolo, falsidade, nunca se viu alguma coisa que fosse pecado. Ele viveu uma vida sem pecado durante 33 anos, no meio de homens pecadores como nós. Ele estava nos ensinando o quê? Que é possível eu e você, humanos, meros mortais, vivemos no mundo de uma sociedade, no meio de uma sociedade perversa, contaminada e corrupta, mas sem nos contaminarmos. Tudo isso através da força, da ajuda do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo é chave para nós vivermos. Por isso que no Novo Testamento, nas cartas do apóstolo Paulo, a gente vê constantemente o mandamento: enchei-vos do Espírito Santo, dai lugar ao Espírito, mortificai as obras da carne, andai no Espírito, não cumprireis as concupiscências ou os desejos da carne. Então é chave para nós termos uma vida parecida com Jesus, sermos cheios do Espírito Santo. Em Atos 1:8, o mandamento, a orientação do Senhor Jesus Cristo é que eles recebessem o poder e então eles saíssem como testemunhas de Cristo ao mundo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Significa uma coisa simultânea. Enquanto eu sou missionário aqui na minha Jerusalém, porque Jerusalém representa a minha cidade, eu também sou missionário no meu estado, Judeia, eu também sou missionário no meu país, Samaria, e sou missionário em todos os confins da terra, onde quer que eu estiver. Porque na verdade, em Marcos capítulo 16, versículo 15 diante, aquele palavra: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Na verdade, essa palavra ide fica melhor traduzida como indo, porque onde eu estiver, fazendo o que eu estiver fazendo, eu posso mostrar Jesus na minha vida. E eu não preciso, para ser missionário, ir lá para outro país, ir lá para outro estado, lá para o Nordeste, ou ir para o Norte, ou ir para outra localidade mais distante. Não, onde eu estiver, o Espírito Santo habitando em mim, ele faz de mim um missionário. Eu só preciso
e ter o Espírito Santo de Deus na minha vida, dar lugar a Ele, deixar o fruto dele desenvolver na minha vida, e aí eu vou mostrar, através do meu amor, da minha alegria, da minha paz, da minha longanimidade, da minha benignidade, da minha bondade, da minha mansidão, da minha temperança, do meu domínio próprio, mostrar Jesus ao mundo, sem palavras, apenas através da nossa vida. Eu tenho certeza, você passa às vezes a maior parte do seu dia no seu trabalho, uma parte na escola, outra parte em casa, outra parte na rua. Será que alguém já olhou para você e disse assim: poxa, eu queria ser como você, eu vejo que você é uma pessoa que é feliz, eu vejo em você uma pessoa que é cheia de paz, eu vejo em você bondade, eu vejo amor. Já não falaram isso para você? Aí está a oportunidade. Sem palavras você vai dizer: realmente você pode, basta querer. É porque eu tenho Jesus no meu coração, tenho Jesus na minha vida. Então você, agindo assim, você está realizando, cumprindo o ide do Senhor Jesus, que na verdade é o indo por todo mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura. Então o Espírito Santo nos capacita. Agora a palavra de hoje, que eu queria transmitir, fala a respeito de um homem que foi o primeiro mártir do Novo Testamento. Quando a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela se reunia lá no Antigo Testamento, no século I, lembra-se que até eu falei na semana passada, que uma das coisas que nós aprendemos no livro de Atos, é que não existe igreja perfeita. Alguém pode olhar para a igreja do livro de Atos e pensar assim: bom, era naquela igreja que eu gostaria de estar. Parece que tudo ali era mil maravilhas, parece que tudo ali era perfeito. Os irmãos viviam juntos, estavam sempre juntos, comiam em comum, viviam juntos, repartiam pão de casa em casa. Parece que era o céu na terra. Mas aquela situação não estava agradando o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele olhando para a terra, disse: infelizmente os meus discípulos não entenderam o que eu queria. Eles acharam tão bom estar em comunhão, acharam tão bom viver juntos, que eles estavam se esquecendo do resto do mundo. Apesar que, através daquela comunhão deles, através do amor que era demonstrado na vida deles, a palavra do Senhor diz que o Senhor a cada dia ia acrescentando vidas e mais vidas à sua igreja. As pessoas viam a união que eles tinham, viam o amor que eles tinham e queriam também participar daquela igreja, que não era a igreja perfeita, volto a repetir, porque no capítulo 5 do livro de Atos, nós vemos um casal sendo fulminado pelo Espírito Santo de Deus, porque eles mentiram a respeito de uma propriedade vendida, que eles não precisavam dar todo o dinheiro à igreja, mas eles disseram que aquela oferta, aquela contribuição que eles estavam trazendo, era o valor total da propriedade que eles haviam vendido. E por eles mentirem ao Espírito Santo, eles foram fulminados ali mesmo. Nós vemos outros problemas na igreja neotestamentária, na igreja do livro de Atos. Por exemplo, nós vemos no capítulo 6 do livro de Atos, que houve um tempo que houve uma discussão, houve uma certa confusão no meio deles, porque as viúvas chamadas helenistas, ou seja, que não eram judias, mas eram de cultura grega, convertida ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, estavam sendo esquecidas na hora da distribuição dos alimentos. Havia a contribuição da cesta básica e a prioridade deveriam ser as viúvas, e essas viúvas desse grupo helenista da igreja, ou seja, de gregos, de cultura gregas convertidas ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, estavam sendo esquecidas. Então, houve ali um pequeno desentendimento, houve ali uma pequena murmuração, uma insatisfação. Então, eles resolveram levantar alguns obreiros para cuidar daquela parte da distribuição dos alimentos entre as pessoas necessitadas. Ali foram eleitos os primeiros diáconos, que na verdade essa palavra quer dizer servidor, quer dizer servo, quer dizer obreiro. Então, hoje nós temos aqui na igreja do Senhor, todo aquele que faz a obra, todo aquele que é um obreiro, ele também pode também ser chamado de um diácono, porque a tradução dessa palavra diácono é exatamente aquele que
exerce o serviço, é aquele que exerce ministério. E ministério quer dizer serviço. Essa palavra bonita, ministério, na verdade quer dizer servir. Aquele que ministra, serve. Aquele que exerce o ministério está fazendo o serviço da obra de Deus. Então todo aquele que exerce o ministério está fazendo a obra de Deus, é um obreiro, é um diácono. Agora, existem aquelas pessoas que são designadas para alguma função em especial, alguma função específica. E ali levantaram 7 homens, entre esses 7 homens que deveriam estar trabalhando diretamente na parte material do templo, enquanto os apóstolos ficavam encarregados da palavra e da oração. Aqueles 7 homens iriam cuidar das partes materiais, por exemplo, o serviço aos necessitados, atender às necessidades do templo. Entre esses 7 homens, um homem chamava-se Estevão. Ele se destacou de uma tal forma entre aqueles obreiros, por ele ser dedicado na palavra. Ele era uma pessoa consagrada a Deus, era uma pessoa que queria ser uma verdadeira testemunha do Senhor Jesus. E a palavra testemunha no original grego é martírios, e martírios vem da palavra mártir. Então, na verdade, naqueles dias, para ser uma testemunha de Jesus, tinha que estar disposto a ser um mártir, porque as autoridades judaicas, as autoridades romanas perseguiam de tal forma os cristãos, que eles queriam acabar com os cristãos. E todo aquele que se levantava dizendo ser testemunha de Jesus, na verdade estava colocando a sua cabeça a prêmio. E Estevão, então, ele teve a honra de ser o primeiro mártir da igreja, o primeiro a morrer por causa do seu testemunho a Cristo. Honra, sim, porque diz o capítulo 6 do livro de Atos, que nós vamos ler já já, que o Senhor Jesus Cristo, que diz a palavra de Deus, ao ser assunto aos céus, ao subir aos céus, assentou à destra de Deus Pai. Diz o texto da palavra de Deus que Estevão, no momento que ele estava sendo apedrejado, ele olhou os céus, viu os céus abertos e viu o Filho do Homem, Jesus Cristo, em pé, naquela porta dos céus, em pé, aguardando a chegada do seu Filho, aplaudindo de pé o ato, a atitude do seu Filho de se entregar, seguindo o exemplo do Senhor Jesus Cristo, de se entregar àqueles que o mataram. Entre os que estavam ali consentindo a morte de Estevão, o próprio apóstolo Paulo, que no momento chamava-se Saulo. Então, há uma grande evidência que o testemunho de Estevão influenciou de tal forma na vida de Paulo, que era Saulo, que este se converteu logo depois no capítulo de número 9. Então vamos ver sobre Estevão, o primeiro mártir. Capítulo 6 do livro de Atos, que vocês acompanham aí pelo Data Show, versículos 7 a 15. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se a oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. Repreendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Pois ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos legou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que seu rosto parecia o rosto de um anjo. Agora nós vamos pular lá para capítulo 7, versículos 54 a 60. Depois que ele pregou, falou de Jesus desde Gênesis até o Novo Testamento, diz que ouvindo isto, a pregação de Estevão, eles ficavam furiosos e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão,
veja só o detalhe, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus, e disse: veja o céu aberto, e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos, e gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade, e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Olha aí, Paulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados desse pecado. E dizendo isto, adormeceu ou morreu. Ou melhor ainda, passou para a glória do Pai. Deus, que em nossas vidas, através da habitação do Espírito Santo, sejamos cheios e tenhamos coragem, intrepidez, porque na verdade somos covardes. Estevão enfrentou pedradas, Estevão enfrentou a morte para falar de Ti. E quando muitas vezes nós não temos coragem de falar de Ti, Jesus, para o nosso colega, para o nosso amiguinho, para o nosso familiar, para o nosso parente, diante de uma pessoa que nós consideramos grande ou importante, nós fraquejamos, nos amedrontamos, diante de uma ameaça. Ah, Senhor, mas nessa noite, que aqui sejam levantados, Senhor, testemunhas fiéis de Ti, sejam levantados martírios, ou pessoas que estejam dispostas a entregar realmente a sua vida de coração a Ti, e aproveitar cada oportunidade que se levanta, e estar pedindo também que Tu coloque oportunidades e portas abertas diante de cada um, para que seja uma testemunha, um martírios de Ti, Pai. Muito obrigado, que nessa noite o Teu Santo Espírito continue enchendo nossas vidas, enchendo os nossos corações, e assim venhamos a cumprir a obra para a qual fomos destinados, em nome de Jesus. Amém. Queridos, analisando a vida de Estevão, eu chego a uma conclusão. Eu creio que também você chegou a essa conclusão. Vale a pena ser testemunha de Jesus? Vale a pena falar do Senhor Jesus, expor a nossa vida ao perigo? Vale. Sabe por quê? Estevão, ao ver o céu aberto, ver o Filho do Homem, ver Jesus Cristo em pé, assim, olhando, e imagine que visão gloriosa. Ele ali recebendo pedradas, não eram pedrinhas não, imagine umas pedras grandes, vindo ao rosto dele, na cabeça, em todas as partes do corpo. Era assim uma pessoa, lá na antiguidade, que era condenado por blasfêmia, e essa foi a acusação que pesou contra Estevão. Eles levantaram falsas, não tinham nada que acusar em Estevão, nada. Aí levantaram falsas testemunhas, dizendo: esse homem blasfemou contra Moisés, blasfemou contra Deus, ele tem que ser apedrejado. E os judeus, como gostavam disso, então levaram ele para o campo, levaram ele para fora. Pedras grandes eram atiradas, várias pedras, a ponto de formar um monte, uma montoeira de pedra. Imagine, a pessoa ali recebendo pedradas, pedrada após pedradas, na cabeça, no rosto, nas partes do corpo. E no meio daquela dor, era olhar para o céu, ver o céu aberto, e Jesus em pé, pronto para receber o Filho dele, que se entregou heroicamente à morte, por causa do testemunho de Jesus. Vale a pena? Vale a pena, queridos. Mas, veja bem, Estevão, para cumprir esta missão, Estevão, para ser uma testemunha fiel, verdadeira, ele precisou o quê? Ser cheio do Espírito Santo. Essa é a nossa ênfase que nós estamos dando nesses 2 últimos domingos, ser cheio do Espírito Santo. Como eu posso ser cheio do Espírito Santo? Olha, eu já falei também há uns domingos anteriores, que a chave está lá em Colossenses, na carta que Paulo escreveu, que também está em Efésios capítulo 5, mas enchei-vos do Espírito Santo, não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aí Paulo dá a dica, mas como se encher do Espírito Santo? Falando. Pelo nosso falar nós nos enchemos do Espírito Santo, e através do nosso falar também mostramos que estamos cheios do Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio.
Então, na verdade, quando eu falo coisas boas, eu me encho do Espírito Santo, e me enchendo do Espírito Santo eu falo coisas boas, se torna um círculo vicioso, coisa maravilhosa. O contrário também é verdade. Se eu falo coisas más, eu me esvazio do Espírito Santo, e me esvaziando do Espírito Santo, eu falo coisas más. Mas se eu falo coisas boas, que coisas boas, pastor? Fala de bênçãos. Olha, é diferente. Você pega uma pessoa que fala de coisas boas, uma pessoa que fala de coisas más, você já sente de longe. Quando é uma pessoa que só fala coisa má, você já percebe, isso está uma pessoa negativa. Tudo que ela abre a boca para falar é só desgraça, é só coisa ruim, é só lamentação, é só murmúrio, é só murmuração, é fofoca, é maledicência, é palavrão, é coisas que não convém dizer. Mas quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, ela abre a boca, irmãos, que dia maravilhoso. Olha como Deus é bom. Irmãos, imagine a bênção que eu recebi hoje. Irmãos, imagine como eu estou feliz com Deus. Irmão, imagina o que eu meditei hoje na Bíblia, o que eu descobri. O linguajar dele é este. É coisas boas, coisas que você quer ouvir. E cara, quanto mais você ouve, mais você se alimenta de esperança. Quanto mais você ouve, mais você quer ouvir. Você conhece pessoas assim? Desse jeito e do outro? Pessoas que falam coisas boas e pessoas que falam coisas más. Essa pessoa que fala coisas boas, de tanto falar coisas boas, vai se enchendo do Espírito Santo. E tem outra coisa. A pessoa que está ouvindo ela também se enche do Espírito Santo. Parece que é um contágio. A outra pessoa que está ouvindo quer também ser daquele jeito. Olha, eu queria também ter essa fé, queria ter essa esperança, queria ter essa força, queria ter essa alegria, essa paz. Como que é isso? E aí a pessoa vai enchendo-se do Espírito Santo e também fazendo com que outras pessoas sejam cheias do Espírito Santo através do seu falar. Falando entre vós, com hinos, cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. Se falar, se enche, através de falar, se enche do Espírito Santo, louvando a Deus também, e sendo gratos, mais ainda. Então, 3 palavras-chave: falar, louvar e ser grato. Vamos repetir juntos comigo? Falar, louvar e ser grato. Falar, louvar e ser grato. Olha, 3 palavras, 3 chaves. Fazendo isso, com certeza você vai ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Agora, o contrário, se você falar coisas boas, ruins, se você, ao invés de louvar, murmurar, reclamar, blasfemar, e se ao invés de você ser grato, for ingrato, com certeza você vai se esvaziar do Espírito Santo rapidinho e vai também contaminar a outros. Se está cheio do Espírito Santo, contagia outros. Estar vazio contamina outros. Outros vão ser contaminados por você estar vazio do Espírito Santo e vão também se esvaziar. Qual a vantagem então de sermos cheios do Espírito Santo? Através de sermos cheios do Espírito Santo podemos ser testemunhas. Mas, Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judeia, Samaria até hoje, confins da terra. E por que ser testemunha do Senhor Jesus? Que é isso que Ele quer de nós. João, Evangelho de João, capítulo 15, o Senhor pede que nós sejamos seus amigos, que nós sejamos suas testemunhas, que nós sejamos aquilo que Ele quer, ou seja, testemunhas mostrando ao mundo o amor de Deus nos nossos corações. Ele deu esse mandamento para nós. E se nós somos cristãos, o que nós mais podemos querer? Fazer a vontade de Cristo. E sabendo que a vontade de Cristo é essa, sejamos testemunhas. Vamos ser cheios do Espírito Santo? Vamos ser cheios do Espírito Santo. Vigiai, tomai cuidado. Porque, às vezes a pessoa ora e lê a Bíblia o dia todo, mas na primeira conversa que ela tem com alguém, ela se esvazia. Tanto se esvazia como esvazia outra pessoa. Então, é bom orar, é bom jejuar, bom ler a Bíblia, bom estar nos cultos, ouvindo a palavra, se enchendo também, porque quando você está aqui, você também está se enchendo do Espírito Santo, porque você está ouvindo coisas boas. Mas só que vigiar também é tão importante quanto orar, porque na primeira conversa que você tiver com alguém, Satanás vai fazer tudo para você se esvaziar. Quando você menos perceber, você está falando coisas ruins,
você está murmurando, você está fofocando, você está blasfemando, você está transmitindo através do seu falar coisas ruins. Tudo que for ruim, murmuração, reclamação, palavras vãs, fofoca, maledicência, reclamação, lamentação, tudo isso nos esvazia e leva outras pessoas a se esvaziar. E a pessoa que é cheia do Espírito Santo tem uma grande vantagem. Ela não só irá bem nas coisas espirituais, ministeriais, mas ela irá bem também na sua vida profissional. Ela irá bem em tudo, em todas as áreas do seu viver, em todos os relacionamentos. Será uma pessoa bem sucedida, porque na Bíblia, sabe o que nós vemos? Todos os homens e mulheres que foram cheios do Espírito Santo, eles foram bem sucedidos em tudo, porque na verdade o mundo, ele quer pessoas positivas, ele quer pessoas para cima. As pessoas do mundo querem isso. E como nós podemos ser essas pessoas positivas, essas pessoas para cima? Com a nossa força nós não conseguimos, só através do poder do Espírito Santo em nós. Autoajuda não adianta, pensamento positivo não adianta, nada, nenhuma técnica pode operar isso em nós, a não ser o poder do Espírito Santo de Deus em nós, amém? Deixe-se encher do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele quer a nossa submissão, a nossa entrega. Enquanto nós resistirmos, não, eu sou assim e não vou mudar, eu sou desse jeito e vou continuar desse jeito, eu quero seguir a minha vontade, vou seguir a minha vontade, eu quero fazer o que me der na telha, vou fazer o que me der na telha. Quando você estiver assim, o Espírito Santo não pode te encher. Mas quando você se esvazia de si mesmo, tomando o exemplo do Senhor Jesus Cristo, que Ele se humilhou, desceu até a terra, Ele assumiu a forma de homem, Ele não teve como usurpação ser igual a Deus, não julgou ser o direito dele ser igual a Deus que Ele é, mas Ele se esvaziou, se humilhou, tornando-se servo, obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou, Ele deu um nome que está acima de todo e qualquer outro nome, para que ao nome do Senhor Jesus Cristo se dobre todo o joelho, quer seja no céu, na terra, embaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Então, olha, é isso. Nós temos que nos esvaziar, nos humilhar, dizer: Senhor Jesus, se um dia eu entreguei a minha vida a Ti, a minha vida não é mais minha. Faça-se a Tua vontade em mim. Onde houver algum erro em mim, mostra através do Teu Espírito Santo e dê força para corrigir. Eu quero, a partir de hoje, não fazer mais a minha vontade, mas a Tua vontade, Senhor. Estevão era esse homem, se entregou totalmente à vontade de Deus. Ele transmitia graça aos que ouviam ele. E diz a palavra que nós lemos que ninguém conseguia lhe resistir. Tamanha era a ousadia e intrepidez do Espírito Santo nele. Ele era aquela pessoa que convencia. Tanto é que os religiosos da época se encheram de raiva, se encheram de ira, porque Estevão também era um homem cheio da verdade. Sabe o que ele disse na cara dos líderes religiosos? Vocês mataram Jesus. Sabe aquele Jesus que vocês mataram na cruz? É desse Jesus que eu estou falando. Aquilo lá encheu ele de raiva. Não, nós temos que matar esse homem. Se não existe nenhum motivo pelo qual nós podemos condená-lo, levantemos falsas testemunhas e vamos matar ele também. O negócio dos fariseus, saduceus, religiosos, era matar, como até hoje, né? O negócio do povo de religião é matar. Tem uma coisa que a religião gosta de fazer, é matar. E religião mata, viu? Religião mata qualquer um. Mas quando nós não somos religiosos, mas somos seguidores de Cristo, aí em vez de matar, nós queremos transmitir vida. Porque o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é vida, e vida com abundância. Religião mata, mas Jesus, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, as boas novas do Senhor Jesus Cristo, dá vida. E quando eu falo em religiosidade, eu estou falando nos meros costumes, na mera vida externa, sem transformação interior. Os religiosos dos dias de Jesus, eles mostravam somente obediência às leis, aos costumes, mas negligenciavam o amor.
Eles eram rígidos na sua parte externa, mas dentro deles, o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus falou que eles eram como sepulcro caiado, bonitos por fora, mas por dentro cheio de coisa podre. E acima da religiosidade, o Senhor quer de nós o amor, que nos torna seus discípulos, seguidores dele, parecidos com ele. Então o negócio da religião era matar. Mataram o Senhor Jesus Cristo. Quem matou? Os romanos? Imperador? Não. Os próprios religiosos é que mataram o Senhor Jesus Cristo. Os homens que cuidavam da religião, os homens que cuidavam da lei, mataram o Senhor Jesus Cristo. E agora mataram Estevão, que era testemunha do Senhor Jesus Cristo. E agora? Mas através da morte de Estevão, sabe o que aconteceu? Se eu disse anteriormente que Jesus não estava totalmente satisfeito com aquela igreja dos dias do primeiro século, apesar de serem bonitos, apesar de estarem juntos, apesar de terem tudo em comum, apesar de terem aquela unidade, aquela união maravilhosa, aquela comunhão, e de estarem acrescentando pessoas, só que estavam totalmente satisfeitos. Sabe o quê? Eles estavam esquecendo as outras partes do mundo. Jesus falou: olha, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em Judéia, Samaria, até os confins da terra. E esse cara só em Jerusalém. Aí, através da morte de Estevão, a coisa mudou. Começaram a pensar: aí, se matar Estevão, vão matar nós também. Vão matar todo mundo. A solução é a gente cair fora. E aí foram saindo para as cidades vizinhas, para os estados vizinhos, para os países vizinhos. E assim o mundo inteiro daquela época conheceu o Evangelho, as boas novas do Senhor Jesus Cristo. Maravilha! O sangue de Estevão caindo na terra foi como uma semente que germinou, brotou e multiplicou discípulos por toda parte. Coisa maravilhosa. Ele foi um verdadeiro mártir, ele foi uma verdadeira testemunha que se entregou até a morte. Para finalizar, queridos, testemunhas, martírios estão em toda parte, entregando a sua vida a Jesus. E você, já decidiu também fechar com Jesus, ser uma testemunha fiel dele? Tomar cuidado com o pecado na vida, para não deixar o pecado ocultar, esconder Jesus em você, mas através do seu viver santificado. Sabe o que é santo? Você imagina aquela pessoa, cara triste, cara fechado, pessoa que se entra para um convento, um mosteiro, não, aquela pessoa que está o dia todo orando, aquela pessoa que está... Não, santo é ser separado do mundo para Deus, separação das coisas que não convém fazer, separação das coisas que são más e entrega para Deus. Você sabe o que você precisa separar da sua vida, o que você precisa deixar de lado e se dedicar a Deus. Você sabe. Sabe por quê? Você tem o Espírito Santo. E tendo o Espírito Santo, ele orienta. Filho, você sabe, né? Naquele momento que você está vendo o que não deve ver, o Espírito Santo está cutucando. Filho, não é bom. Aquele momento que você está falando que você não deve, o Espírito Santo te dá um toque. Filho, fala assim. Você sabe, no momento que você está pensando coisa ruim, o Espírito Santo te dá um toque. Filho, não é por aí. Ou no momento que você está pronto a dar um passo errado, o Espírito Santo que está em nós, ele nos dá um toque. Não dá. Você sente o toque do Espírito Santo, porque você tem o Espírito Santo. Então, eu não preciso falar: olha, você deve fazer isso ou não deve fazer aquilo. E além do mais, nós temos a Bíblia, a palavra de Deus, que nos dá orientação sobre o que devemos fazer, o que devemos ser e o que não devemos fazer, o que não devemos ser. Está tudo na Bíblia. Então, eu aconselho, se você ainda não sabe o que é para fazer, leia todo o Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse. Lá você vai encontrar todas as regras sobre como você deve viver. E vai anotando tudo que você deve fazer, tudo que você não deve fazer, tudo que você deve ser, tudo que você não deve ser. Leia. Se você não conseguiu ler a Bíblia toda até hoje, leia pelo menos o Novo Testamento. Com certeza você vai encontrar tudo o que deve ser feito. Amém? Diz que lá na Romênia, essa história é verídica e verdadeira. Um garoto de 15 anos, todos nós podemos ser testemunhas, desde o menor até o maior. Um romeno de 15 anos, país fechado para o Evangelho, país misturado ali com comunismo, com islamismo, e ele resolveu ser uma testemunha. Era proibido falar de Jesus nas praças, e o garoto, 15 anos, pegou a Bíblia e foi lá no meio da praça falando de Jesus.
A polícia pegou ele, falou: garoto, você não sabe que não pode falar de Jesus nesse país? Tá bom. Soltaram ele, voltou para a praça, pregou o evangelho. Pegaram ele e falou: ó, garoto, tem jeito não é? Nós vamos te dar umas boas palmadas na mão para você sentir na pele. E deram tantas pancadas na mão dele que quebraram suas mãos. É mesmo assim. Alguns dias depois ele estava lá pregando. Novamente o prenderam. Agora não tem jeito, rapaz. Mesmo com as mãos quebradas, sem segurar a Bíblia, conseguir segurar a Bíblia, você continua pregando. Quebraram as pernas do menino. Quero ver agora você andar. Sair para a rua, pegar. E ele mesmo se arrastando, quase sem conseguir segurar a Bíblia por causa das mãos quebradas, foi para o meio da praça, continuou pregando. Pegaram ele uma vez, falaram: moço, você não tem jeito não, a não ser que a gente corte sua língua. E aquelas autoridades tão más cortaram a língua do menino, para que ele não falasse nunca mais. E o menino começou a perder sangue, perder muito sangue, ali dentro daquela unidade policial que o prenderam. Perdeu muito sangue, sabe o que é? Pegar a língua assim, cortar parte da língua, um pedaço, quase inteiro. Sangrava, a ponto de estar morrendo. Mas só que antes de morrer, ele pediu: alguém me dá uma... Ele fez sinal, ele queria alguma coisa para escrever. Deram para ele um pincel atômico, tipo esse aqui assim. E o garoto começou a escrever na parede daquela unidade policial: vocês quebraram minhas mãos, quebraram minhas pernas, cortaram minha língua, arrancaram minha língua, mas vocês nunca vão conseguir arrancar Jesus. E ali a caneta já não escrevia mais, ele pegou sangue, o próprio sangue que escorria da língua dele, e escreveu: Jesus do meu coração, o sangue. Ou seja, nunca podem calar a voz de uma testemunha, nunca podem calar a voz de um mártir. Pode quebrar as suas mãos, pode quebrar os seus pés, pode arrancar a sua língua, pode cortar a sua cabeça, mas a palavra do Senhor nunca ficará presa. E o garoto, de tanto perder sangue, morreu ali. E os policiais daquele batalhão olharam para o outro assim, vendo aquela escrita na parede. O comandante chegou a dizer: apaga isso aí, leve esse menino aqui, não quero mais saber disso. Enquanto os policiais estavam ali apagando, quebraram minhas mãos, quebraram minhas pernas, arrancaram minha língua, mas nunca conseguirão arrancar Jesus do meu coração. Quando chegou naquela parte escrita com sangue, o policial não conseguia apagar. O sangue ficou impregnado na parede. Aí ele começou a olhar para o outro, começou a ver um quebrantamento ali naquela sala. Aqueles homens do coração começaram a verter lágrimas, começaram a chorar. Conclusão: toda aquela unidade policial se converteu ao Senhor Jesus Cristo. O sangue caído daquele menino serviu também como uma semente que fez outros cristãos germinarem e brotarem. Vamos ficar em pé, queridos. Queria que você curvasse sua cabeça agora. Pensasse comigo: Senhor Jesus, se um dia me entreguei a Ti, se Tu um dia me aceitou, Senhor Jesus, se eu sou Teu, e tudo que Tu pedes de mim é que eu seja Tua testemunha, eis-me aqui, Senhor. Eu quero que Tu, meditando nessas palavras, faça essa entrega ao Senhor Jesus, mas somente se for de coração, somente se você estiver disposto a ser um martírios, um testemunha do Senhor Jesus Cristo, onde, quando, como Ele te mandar. Não faça por emoção, não faça por outro sentimento a não ser o amor que você sente a Jesus, o amor que você tem a Jesus. O
próprio Senhor Jesus Cristo, que também foi um martírio, se entregando àquela cruz. Tudo para que eu e você hoje pudéssemos ter esperança. Tudo para que hoje eu e você pudéssemos ter vida. Haja em nós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Sabe, se Jesus Cristo não tivesse morrido naquela cruz, onde estaria eu e você hoje? Eu estaria talvez morto já, com certeza morto, nas drogas, na bebida, na imoralidade, na prostituição, sem esperança, um homem acabado. Mas porque Jesus morreu por mim, hoje eu tenho vida. Hoje eu sou uma pessoa feliz, cheia de esperança. Eu sou uma pessoa cheia de vida. E você? Com certeza talvez você estivesse acabado. Talvez você nem existiria mais. Talvez você estivesse afundado numa vida errada qualquer. Pense nisso. E que esse sentimento de amor a esse homem que morreu por nós na cruz, que deu a sua vida para que nós tivéssemos vida, possamos fazer uma entrega hoje. Dizendo: Senhor, eu estou aqui, Senhor. Senhor, eu quero ser tua testemunha, Jesus. Não importa o que eu tiver que passar, não importa se eu seja escarnecido, se eu seja zombado, não importa se eu seja maltratado, não importa que eu seja visto como uma pessoa careta, como uma pessoa quadrada, como uma pessoa fora de moda, como uma pessoa, enfim, da forma como eles rotulam ou intitulam você. Não importa. Você está disposto a isso? Está disposta a isso? Faça essa entrega a Jesus agora. Oh Jesus. Oh Jesus. É tão difícil. Muitas vezes temos ideais que não condizem com os teus ideais. Temos costumes que não condizem com os teus. Muitas vezes temos hábitos que sabemos que são errados. E temos que renunciar, temos que largar, se é que nós pretendemos e queremos ser testemunhas fiéis, íntegras em tudo. Oh Senhor Jesus. É doloroso. Assim como Estevão entregou a própria vida, renunciarmos àquilo que é a nossa vida. Nessa noite, faz em nós o teu querer, cumpre em nós a tua vontade, para que possamos ser teus testemunhos. Esvazia-nos, Senhor, esvazia-nos, Pai. Oh Jesus, tira de nós tudo que não presta.
Muitas vezes esvaziar-se é tão difícil. E nós queremos ser cheios de tanta coisa que o mundo oferece, a carne oferece, o inimigo oferece. E nós sabemos que não é bom. É nessa noite damos graça. Dá graça a cada um para que cada um possa se esvaziar. Possa renunciar ao próprio querer para dar lugar ao teu querer, Jesus. E às vezes nós achamos que não é bom. Mas lá na frente nós vamos ver como é bom o teu querer, como é perfeita a tua vontade, como é agradável a tua vontade. Nos damos esse sentimento. Rejeitamos o nosso querer e queremos apenas o teu querer em nós, Jesus. Enche-nos. Levante suas mãos para o céu assim. Pensa só isso. Enche-me do teu Espírito Santo. Enche. Enche. Mostrar os meus pequenos.